Oiê, sexta-feira, sua linda! Estamos aqui, sexta-feira, dentro da FENS, Feira de Empreendedorismo, Negócios e Serviços de Jundiaí. Uma feira que contempla aqui mais de 400 expositores ao mesmo tempo e que a gente já teve, né, a semana passada e essa semana, sexta, sábado e domingo, de novo aqui, para você poder conhecer os empreendedores de Jundiaí, todas as novas ideias, as pessoas mais criativas e empreendedoras de Jundiaí região, aqui podendo se oportunizar nessa feira que está fazendo o maior sucesso e você não pode perder. Aqui, inclusive, é o Fala Rainha, um podcast direcionado para mulher empreendedora. A gente sempre está aqui de sexta-feira fazendo esse super programa, esse super podcast, falando sempre de empreendedorismo feminino e conhecendo personalidades maravilhosas que são algumas das nossas rainhas que a gente convida especialmente para estar aqui e compartilhar um pouquinho do conteúdo que elas têm. Aqui na FENS, esse espaço está sendo oportunizado através de uma parceria entre o Novo Dia TV, a TVs, o Senac e o apoio do Grape Valley. Então, é através dessas parcerias, e isso é uma coisa que eu quis citar aqui, porque dentro do nosso grupo, dentro dos nossos, da nossa metodologia, do nosso dia a dia, isso é uma coisa que a gente fala muito e fomenta muito, que são as parcerias, os collabs, os cross-sells, que são jeitos de você poder viabilizar coisas que você quer dentro do seu negócio e que muitas vezes, se não for através de uma parceria bem feita, você não consegue viabilizar. Então pensa sobre isso um pouquinho e aqui hoje a gente vai falar um pouquinho com duas maravilhosas que eu tenho aqui do meu lado. Uma delas é a Anaís Tominaga. Tudo bom, Anaís? Tudo Quem é a bom? Anaís? Conta um pouquinho para nós. Oi, Ale, boa tarde. A Anaís Tominaga, ela trabalha com terapias familiares. Eu entendo que dentro da família nós hoje precisamos olhar para os animais de estimação, porque eles fazem parte dessa família e eles também são bioindicadores da saúde dessa família. Então, todas as ferramentas... Tô feia na foto, então, essa semana. Depois eu conto. É um incidente, né? Então, quando eu olho para esse animal de estimação, ele apresenta muitos sintomas, esses sintomas são repetitivos ou questões de comportamento, a gente precisa olhar o que está acontecendo com essa família, como que essa família está... esse animal pode estar espelhando essa família e reverberando através de doenças, sintomas ou comportamentos. E aí eu utilizo algumas ferramentas como nova medicina germânica, constelações familiares que eu também aplico para os animais, reiki, comunicação. Então, tudo isso eu ajudo a saúde e o bem-estar da família como um todo, não só do animal, porque todos estão envolvidos. Então, se eu trago ali o bem-estar para o animal, toda a família vai receber esse bem-estar, da mesma forma. Maravilhoso. Inclusive, gente, eu estou aqui, acidentada esta semana, porque eu tive um incidente doméstico com os animais da minha casa. Até uma frase do mundo empreendedor que eu trouxe aqui hoje, né? Se parar, o sangue esfria. Que é o Caíto Maia da Chili Beans que fala, né? Que tem essa frase. E é muito isso. Eu tô com a perna machucada e cada vez que eu vou levantar para fazer alguma coisa, dói muito. Depois, quando eu já tô de pé, já vou falando, já vou fazendo as coisas, aí vai amenizando e eu consigo me virar. Mas para poder levantar, então, se parar, o sangue esfria. É igual no mundo empreendedor. Depois eu preciso me consultar com a Anaís aqui, porque o negócio foi feio. E a gente tá aqui com a prima, que não é prima. A gente ainda não sabe, né? Irmãs de coração, que é a Lívia Tominaga. E aí, Lívia, se apresenta para nós, por favor. Eu me apresento como Lívia Sol Nascente.
Sol Nascente é o nome que eu dei para minha jornada, a minha iniciativa de trabalho dentro do mundo terapêutico, que se iniciou através da massoterapia. Eu acredito que é necessário parar e esfriar o sangue. Dar uma avaliada no cenário antes de dar o próximo passo para esquentar o sangue de novo. Eu acredito que isso daqui é área de impacto de muitas coisas, né? Mas a gente sente no corpo uma coisa que já está ao nosso redor há bastante tempo. E eu trabalho aqui, no corpo. Trabalho com massoterapia. A minha técnica é o shiatsu como base, liberação miofacial, porque eu acredito que quando a gente tem um músculo tenso, o chi, que é a energia vital, não circula bem por ali. Ou fica estagnado, ou falta chi naquele ponto, e daí começa o desequilíbrio da circulação de energia pelos meridianos. Então, shiatsu, liberação miofacial e manobras relaxantes, porque não só de dor viverá o homem, né? Trabalho com óleos essenciais, então toda massagem que eu faço, eu sinto a pessoa para escolher os óleos essenciais que eu vou colocar dentro de óleo vegetal para conseguir ter esse relaxamento do deslizamento no corpo. E tudo isso junto é o que faz teu sangue esfriar. Porque tem hora que precisa, né? Exato. Tem hora para tudo. Muito bom. Anaí, você falou de nova medicina germânica. Eu acredito que muita gente não tenha nem noção do que é nova medicina germânica. Eu vou te confessar que eu também não sei muito. Eu já escutei você falar algumas vezes, mas eu queria que você explanasse pra gente um pouquinho mais sobre isso. A nova medicina germânica, ela é recente no Brasil. Poucas pessoas conhecem. Ela foi criada pelo Dr. Hammer no final da década de 70 para 80. E tudo começou... Ele é um médico alemão, oncologista. Ele, na época dele, é muito famoso onde ele morava. E aconteceu uma tragédia com ele. Eles estavam de férias na Itália. E o filho dele foi baleado acidentalmente por um príncipe. Foi uma situação muito delicada ali, bem diplomática, né? E aí, esse filho, o Dirk, né, Hammer, ele ficou internado durante 3 meses e faleceu nos braços de Dr. Hammer. Era um jovem, né, tinha a vida toda pela frente. Passado esse choque, né, que Dr. Hammer fala de algo inesperado, dramático e vivido em solidão, que é o que formam as doenças. Passado esse choque da morte, ele desenvolveu um câncer de testículo e a esposa dele um câncer no ovário. Oncologista como era, ele não achou aquilo normal. E ele decidiu investigar, justamente porque órgãos reprodutores, se eles tinham perdido um filho. E aí ele estudou 40 mil casos oncológicos, com ali uma lista de perguntas, tentando avaliar os choques emocionais. E ele descobriu, através de uma tomografia, que hoje já não é mais realizada da forma que ele fazia, ele também já é falecido, ele descobriu que quando você vive uma situação dramática, inesperada e vivida em solidão, acontece uma marca no cérebro e dependendo de onde essa marca acontece no cérebro, ela corresponde a um órgão. E ele mapeou todo o cérebro, dividiu por órgãos e foi fazendo ali as comparações com os casos e ele descobriu que existia uma lógica. Então, quando, por exemplo, você fala para mim que você está com uma infecção urinária, ele já mapeou isso e eu sei que isso tem a ver com um conflito de território. Por quê? Lembrando lá que nós somos animais humanos, né? O animal ele usa a urina para demarcar território. Então, quando algo ou alguém
invade o nosso território, o nosso corpo cria uma proliferação celular para fazer com que você faça xixi mais vezes, como se você estivesse demarcando seu território. E aí, uma vez que você traz consciência a essa questão, no caso das mulheres, a gente fala muito, tem a ver com o parceiro ou com a casa. Os homens têm muito a ver com a parte do trabalho, né? Um colega de trabalho que invadiu, um chefe que invadiu o espaço. E a gente localiza o conflito, traz consciência. Eu ajudo também através das técnicas, né? De, por exemplo, movimentos sistêmicos, reiki. E aí, automaticamente, o corpo entra em cura. Isso é fato. E o Dr. Hammer, ele só trabalhava com o trazer a consciência, né? E aí, ao longo dessas décadas, a gente entendeu que fazia muito sentido integrar essas outras ferramentas, porque acelera o processo. E aí eu tenho casos assim incríveis de uma única sessão eu consegui interromper um caso de 3 anos de infecções seguidas e apenas trazendo consciência ao fato. Então, a nova medicina germânica entende que é na raiz da doença onde iniciou o conflito, né? Se chegarmos, cura. Exatamente. Se chegarmos ao conflito inicial, a gente entra em cura. Isso serve para qualquer coisa. Existem casos, né, dentro da literatura dele, de colegas, até mesmo de tumores entrarem em remissão total. Então, tudo óbvio, tudo é muito da percepção da pessoa, de como a pessoa vai entender esse conflito, como ela vai resolver, se ela resolve ou não, como funciona. Mas, assim, tem casos incríveis de cura, assim, de doenças até então que a gente fala que são corriqueiras e de outras, assim, que são bem sérias e que a pessoa consegue restabelecer a saúde. Incrível, né? Impressionante, né? Babadíssimo. Inclusive, a gente tem um caso aqui presente de uma parceria que a gente fez, não planejada, mas que ajudou na cura da Ale. Fala um pouquinho, Ale, do seu processo. Foi isso mesmo. Eu sou prova viva disso, por incrível que pareça. Quando a minha mãe faleceu, eu comecei a desenvolver uma espécie de urticária, uma equimose assim na perna, né? E tomou toda a minha panturrilha, a parte da frente aqui, não a panturrilha, a parte da frente, frontal aqui da perna, desde o joelho até lá embaixo, chegando no pé. E ela ia e voltava e ficava, me coçava muito. E aí eu fui no dermatologista e ele me deu uma pomada e falou: olha, se não melhorar, volte daqui X tempo, 15 dias. E eu passei a pomada, deu aquela amenizada, mas não sumiu. Voltei daqui 15 dias, ele falou: olha, então tá, não sumiu, né, não melhorou, vamos usar então uma manipulada. Mandei fazer na farmácia de manipulação, peguei o medicamento lá, passei, fui passando. E ele dava aquela amenizada, mas voltava, dava aquela amenizada e voltava. E um dia eu comentei com a Lívia. Falei: nossa, Lívia, meu Deus, vou arrancar a perna fora, porque eu não aguento de tanta coceira, que horror, né? Me incomoda muito. E aí ela começou a fazer aplicações de auriculoterapia. E a aurículo ajudava muito na questão de eu conseguir me controlar com a coceira. Ele não sumia, mas pelo menos não coçava mais, não me incomodava tanto. E aí um dia eu vou lá, converso com a Anaís, num bate-papo do café da manhã, não era uma consulta especificamente, e aí a Anaís falou algumas coisas que fizeram total sentido pra mim e simplesmente desapareceu. Não tenho mais nada nesta perna onde estava essa alergia e simplesmente sumiu, desapareceu, assim, tipo uma mágica. E minha mãe tinha falecido em agosto e isso foi, sei lá, tipo em maio, foi bem depois, né? E eu vinha nesse processo aí, passando pomada, passando remédio, tomando um negócio, toma floral, toma não sei o que, faz, enfim,
quando você tem algum problema, tudo que vão te falando, você vai dando um jeito de fazer, né? E realmente esse processo foi incrível, porque simplesmente desapareceu, sumiu. E não voltou? Não, Olha, não que voltou. maravilha. Sumiu. Uhum. Foi incrível. Maravilhoso. É. Até falei disso outro dia, né, Anaís? Falou. Então, é exatamente isso. A gente entende que, da mesma forma que a gente é capaz de produzir o sintoma ou doença, a gente também é capaz de trazer a cura de forma natural. Todas as ferramentas que no trabalho da Lívia super complementa o meu trabalho, porque a auriculoterapia, as massagens, é a conexão sua com o próprio corpo. Então, trazer essa consciência do corpo, de você ouvir o corpo, mais os movimentos de alma que eu faço através das constelações, do reiki. Então, tudo isso se integra e traz saúde e bem-estar, muitas vezes com o mínimo de remédio ou sem remédio, que é a nossa principal foco, não utilizar medicamentos. Excelente. Lívia, me conta um pouco sobre liberação miofascial, porque assim, liberação miofascial vai muito de encontro a uma linha diferente do shiatsu, né? Porque quando você fala de relaxamento, até shiatsu ela tem uma coisa de um pouco mais forte, né, na pegada, vamos dizer assim. Uhum. Mas a liberação miofascial é usada para atleta, às vezes para preparação de treino, para pós-treino, vai inclusive numa utilização assim mais prática, vamos dizer, não tão terapêutica. Como que é isso? Eu percebi durante a prática profissional que os principais pontos gatilho do nosso corpo coincidem com pontos de acupuntura. Então, o shiatsu é a massagem. O shiatsu é a massagem através de acupressão, pressão em pontos de acupuntura. Então, essa pressão que eu faço, eu seguia os meridianos e tal, e o protocolo conforme eu aprendi. Só que eu percebia que tinha pontos de tensão e que esses pontos de tensão coincidiam com o mapa de acupuntura que eu tinha aprendido. Então, quando eu olho para essas duas coisas, procurando uma integração entre elas, eu encontro o porquê fazer uma liberação miofascial e olhar do ponto de vista de fisioterapeutas. Então, aprendo com fisioterapeutas como eles fazem liberação miofascial, porque eu quero aplicar dentro do que eu acredito e que é a linha do meu trabalho, que é a medicina chinesa. Então, pontos ao redor da escápula, que todo mundo tem tensão ao redor da escápula, são pontos extras. Ponto aqui é um ponto de vesícula biliar. Pontos aqui, pontos de vesícula biliar. Aqui é no pescoço, tá, gente? Pra quem não tá vendo a gente, porque podcast às vezes a pessoa não tá vendo, só tá ouvindo. Então aqui é na... ponto aqui na parte superior do trapézio, é um ponto de vesícula biliar. Pontos perto da crista ilíaca, que é onde passa o ilho, né? O ilho e o psoas. São pontos extras também. Então, essas coincidências me fazem querer aprender de um outro ponto de vista aquilo que não tem na escola que eu estou aprendendo. Então, eu fui integrando. A aromaterapia eu trouxe porque antes mesmo de fazer massoterapia, eu fui ler sobre aromaterapia. E ler, para mim, é procurar artigo científico de não sei quais faculdades em 3 idiomas diferentes, blá, 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 blá. E para você ter uma ideia... Sei, eu te conheço. Para você ter uma ideia, óleo essencial de melaleuca atua no ciclo GABA. O GABA é um hormônio que serve para suprimir informações do nosso cérebro. Porque o nosso cérebro, nossos órgãos de percepção, eles percebem muita coisa. Se a gente processar tudo isso conscientemente, a gente fica maluco. Sim. Então, ele suprime informações disso. E ele trabalha em contraposição a um outro hormônio que se chama glutamato monossódico. Umami. Umami. Aginomoto.
o que tem no Doritos, que eu adoro, mas tenho que evitar. Por quê? Porque a gente come aquilo e a gente perde essa inibição. Explode sensação, né? Por que eu aprendi isso? Porque eu tinha uma amiga que tinha um filho que estava no espectro do autismo. E uma das formas de olhar o porquê o autista sempre anda com o calcanhar para cima é porque o impulso, ele está sempre mandando impulso para aquele músculo. Ele não tem o GABA para suprimir esses impulsos, assim como não tem o GABA para suprimir informações que ele recebe. Por isso que ele fica transtornado quando tem muito barulho, né? Começa a... Sim. Então eu falei pra ela, olha, óleo de melaleuca, óleo de lavanda na sola dos pés, papapá. E eu vi que funcionou com aquela pessoa e funcionou com outras. E eu acredito. Então você vai fazer uma massagem comigo, primeira coisa que eu faço é te faço cheirar o blend que eu criei pra você naquela hora. Antes de colocar na tua pele. Porque faz sentido. Então eu estou me criando como profissional ainda. Mas é assim, é isso, por isso liberação miofascial. Não, então, eu sou prova viva também. Porque outro dia eu fiquei com problema, eu dou aula de dança e outro dia eu fiquei com problema no ciático. E aí aquilo, fui no hospital. Aí no hospital me deram um anti-inflamatório. E era um anti-inflamatório que depois... eu tava tomando e tava me sentindo super mal, assim, eu dando aula, eu olhava para as pessoas, assim, e aquilo me dava um mal-estar, assim, eu falava, gente, eu vou passar mal aqui no meio da aula, né, vou pagar um mico terrível, vou dar um vexame. E, vomitar em cima das pessoas, era isso que ia acontecer. Porque eu começava a passar mal, assim, eu falava, gente, nossa, meu Deus, que náusea. E aí... um monte de gente começou a falar assim, o que você tá tomando? Porque daí eu avisei as alunas, olha, meus movimentos estão relativamente limitados, porque eu não tô 100% da minha disposição física, porque eu tô com um problema no ciático e tal. Mas você tá tomando remédio, né? Que é a primeira coisa que a pessoa pergunta. tô tomando... qual você tá tomando? Tal, que eu agora nem lembro. Nossa, esse super ataca o fígado. Nossa, esse remédio ataca o fígado. Todo mundo falando isso. E eu comecei a entender, falei assim, acho que ataca o fígado mesmo, porque eu tô me sentindo muito mal. Parei no meio da história, falei, não vou tomar mais essa porcaria. E aí marquei o horário com a Lívia. Na verdade eu já tinha marcado, a gente tinha desmarcado, porque essas coisas de agenda, às vezes não é 100%, né? Mundo empreendedor, você sabe como é. Nem sempre dá tudo certo do jeito que você quer. E aí fui lá, cara, ela quase arrancou minha coluna com o dedo, né? Mas tudo bem, mas sarou. Mas sarou. Foi incrível, foi impressionante também. É outra experiência, assim, que, meu Deus, aconselho muito. Quem tiver com qualquer problema, antes de se entupir de remédio, vá para as terapias alternativas. Busque esse lugar, né? E aí, por exemplo, se é uma crise você deixou passar muito tempo daquela hora que você tinha que ter ido buscar o teu solução, o teu tratamento, né, a sua solução, aí você é obrigado a entrar com remédio mesmo, antibiótico, um anti-inflamatório mais forte, depois ficar passando mal, sei lá, alguma coisa assim. Agora, se ainda é tempo de você buscar uma terapia alternativa, vale muito a pena, faz todo o sentido, né? E a gente está com uma grande polêmica aí, inclusive governamental, de ordem política, né? Sobre as terapias alternativas, né? Algumas terapias alternativas tinham sido completamente abraçadas pelo SUS. Entrou agora a questão da ozonioterapia, que tinha sido validada. E agora estão meio que numa cassação, disso não vale, a comunidade científica e tal. Como que é para vocês, principalmente para a Lívia, que acabou de falar aqui, eu busco em textos científicos, em mais de uma língua, validar aquilo que eu estou intuindo para ver se aquilo minimamente faz sentido, se realmente tem lugar isso daqui de ser verdade. Ai, Ale, que pergunta fácil essa. Eu gosto
do científico. Eu gosto do método de... criei essa coisa louca aqui. Testa e vê se funciona com você. Quando a Anaís me falou, cara, Dr. Hammer, ele fez uma análise estatística de 40 mil casos para fazer as correlações, para descobrir as correlações corretas e ensinar isso em uma linha de abordagem de doenças. Importante. Como que eu, filosoficamente falando, como ser humano, como que eu lido com a medicina? Legalmente, estamos no Brasil a medicina ocidental ela é legalmente validada. Eu sigo a medicina. E eu sigo a medicina muito. Eu tenho, 18 anos de tratamento de depressão. Tratei com antidepressivos também. É absolutamente necessário. Terapias alternativas, elas estão sendo necessárias. Eu acredito na história como um pêndulo, em que a gente pendula para um extremo e para outro. E a gente passou, nos anos 70, existia muita pesquisa, especialmente com LSD, com substâncias científicas em laboratório nos Estados Unidos, para descobrir onde é que ia essa abertura de consciência, para onde que ia. E o que aconteceu foi que o governo deles proibiu isso legalmente, colocou um tabu enorme em torno de drogas, e isso veio para cá junto com as ditaduras, junto com a ideologia, não vou usar essa palavra, junto com a ideologia dominante na América. E então a gente se viu de repente num mundo em que ou existe cirurgia, ou existe benzedeira, que é coisa do diabo e que precisa ser exorcizada. Não tinha nada no meio do caminho. Psicoterapia foi se popularizar, não sei, anos 90 talvez. Então a gente está agora pendulando para o outro lado. E tudo que a gente entra em contato, a gente tem que entrar em contato com uma colher de sal ou de açúcar, não sei. Com ponderação. Recebe essa informação, finge que acredita nela e vê se ela confere com os balizadores de realidade que a gente tem. Eu tomo com uma colher de sal constelação familiar. Não aceito 100%. É uma teoria controversa, é uma teoria... Não vou usar adjetivos. Eu aceito com uma colher de chá reiki. Eu acredito que é importante. Eu aceito com uma colher de chá terapias vibracionais. Tudo. Tudo. Até chá. Por quê? Porque é um químico também. Mas Sim. Também é um troço que se você colhe com uma intenção, se você cozinha e mexe com uma intenção, vem uma energia, um poder naquilo. Tudo com uma colher de chá. O governo ele vai fazer o que a manobra política do momento está guiando. A gente está num governo um pouco mais liberal em costumes, mas eu acredito sim na democracia. E se a gente tiver que trabalhar dentro de certas limitações, que seja, porque agora está tudo difundido. Você consegue fazer um... Cara, exatamente. Para eu trabalhar... Tá tudo demais. Eu sou formada em massoterapia pelo Senac, é um curso técnico de nível médio. E eu atuo como massoterapeuta. Só que eu fui trabalhar antes de me formar. E a minha professora falou, não é legal você trabalhar antes de estar formada, apesar de ser uma profissão não regulamentada. O que eu fiz? Eu fiz um curso online que me dava um certificado de massoterapeuta. Esse curso online consistia em 30 perguntas. 30 perguntas. E te dava um certificado? Me dava um certificado. Eu fiz em 2 horas. Entende? A gente está no outro extremo. Eu não acho que a gente vai banir, mas regulamentar é interessante. Regulamentar é interessante. Então, eu acho que tudo que regulamenta, passa por um processo, realmente é interessante, né? Porque são muitas variantes, e as percepções são muito amplas. Se antes a gente não podia comer ovo porque dava muito colesterol, hoje tem que comer 2 ovos cozidos toda manhã. Então, agora não dá mais colesterol. Muito pelo contrário, ele trabalha a favor do seu colesterol bom e nananã. Então, são
a gente nunca tem certeza absoluta de todas as coisas, né? E aí ter que ficar nesse lugar aí de validar, de entender de onde isso serve para mim também, porque o que serve para mim talvez não sirva especificamente para o outro. É uma diversidade muito... E ponderação, eu acho que essa... Porque é a questão da autorresponsabilidade, né? Da autogestão. É de não se atira de cabeça assim, nossa, que legal, opa! Nossa, que interessante. Vamos ver até que ponto isso vale para o que eu penso, para minha vida, né? E aí sim eu pulo ou não. Eu acho que a gente está passando por uma revolução tecnológica muito forte, né? Tanto de poder ver coisas como processar dados. Então, verdades absolutas, a gente tem que entender que a gente sempre vai estar em areia movediça. Se você confia hoje que tem que comer 2 ovos cozidos de manhã porque faz bem para o teu colesterol, ajuda no teu colesterol bom, vai. Mas se amanhã não fizer mais, checa qual que foi o estudo, qual que foi a linha de pensamento que levou a debunking dessa informação e aceita que mudou. Exato. Se amanhã me disserem, Lívia, massagem mata, faz mal, você está fazendo mal para as pessoas, eu vou ter que abrir mão da minha profissão. Se descobrirem isso, é o que é, e daí vai ter outra. E pra você, Anaís, como que isso chega em você, assim? Como que isso bate em você? Eu concordo com a Lívia na questão política. A gente tem que entender qual é o movimento e qual vai estar sendo a vantagem de validar algo ou não. Mas, assim, particularmente, eu acho que quando você procura algo alternativo, integrativo, holístico, tente entender quem é aquele profissional primeiro. Faz toda a diferença, né? Pergunte quem é, porque como ela falou, tem anúncios de curso de reiki no Instagram de 1 hora. Eu levei 3 meses para formação 3A, que é antes de chegar a mestre. E durante esses 3 meses eu passei por 3 fases de 21 dias de cura interna. Então, eu acho que a gente tem que entender quem é esse profissional que a gente está procurando. Sempre pensando assim, não é porque é caro que é bom, não é porque é barato que é ruim. Mas eu sempre tenho que olhar o que ele estudou, o que ele sabe. Às vezes é só você conversando com ele e você já percebe se ele te passa credibilidade ou não. Exatamente. Né? E a gente tem uma luzinha, parece, interna, né? Que acende. Você olha pra pessoa assim, e a gente às vezes ainda insiste, fala, a luz tá piscando lá e fala, não, mas ela tá sendo tão convincente, ela tá sendo tão fulana simpática. Que me indicou. Mas fulana que me indicou e aquilo tá lá dentro, né? E tem os resultados, né? Porque geralmente o pessoal que não é de Jundiaí geralmente fala, jundiaiense só vai no bendito QI. É quem indica. Ele nunca vai, se ele não conhece, ele não vai. Então, ótimo. Então, vamos pegar referências, ver quem são essas pessoas, qual é o trabalho delas. Por outro lado, também, no caso do Dr. Hammer, quando os estudos dele, ele era uma pessoa muito conceituada no meio científico, né, no meio da medicina. Quando os estudos dele começaram a ser mostrados para o mundo, que já tinha uma validação grande ali, e a comunidade científica percebeu que aquilo ia mexer com a indústria farmacêutica, ele simplesmente sofreu 10 atentados de vida. Porque a indústria farmacêutica, em especial a que trabalha com a quimioterapia, ela é muito poderosa. Porque o tratamento é caríssimo, né? Os produtos são absurdamente caros. O lucro é absurdo. E aí, quando você traz uma nova visão de que antes de você... Claro, né, não estou falando é ruim, é bom, não. É de cada pessoa do que ela vai achar que é preciso no caso dela. Mas vamos falar de uma coisa mais simples, vai. Antes de tomar um Dorflex,
você tentar trazer consciência para aquela sua enxaqueca. Tanto que nós também temos um caso de uma queen que não tem mais enxaqueca, graças a Deus. E a Paty Carmo. Paty Carmo? E aí, então, vamos tentar, né? Vamos ver como isso funciona para mim, né? E então eu vejo dessa forma. A questão aí, às vezes, também, a população, muitas vezes, ela é manipulada em razões políticas, em questões que mexem com a estrutura financeira de um mercado que vai muito além do que a gente possa imaginar, né? Mas quando eu me submeto a algum tratamento, eu sempre procuro saber o fundamento daquilo e quem é a pessoa para quem eu estou me submetendo. Porque... Mas isso eu acho que inclusive com médico, né? Médico, CRM, assim. Com certeza. Quem é este doutor ou esta doutora, né? Porque realmente, e a gente sabe de vários casos de erro médico, de abuso, de um monte de coisa aí. E não é porque a pessoa formada em X ou Y que valide ela em caráter, em tantas outras coisas, né? Gente, vocês estão com frio? Eu não, eu sou calorenta. Um pouquinho. E a gente tá aqui no alcançar. Pra mim, pode deixar, não, senão pode deixar. Eu respirar que nem louca. Não, tranquilo. Sobre indústria farmacêutica, muitos dos medicamentos que a gente tem no mercado hoje, eles são coisas que foram criadas não para um objetivo, mas tenho essa molécula aqui, para que ela serve? Vamos testar para isso, vamos testar para isso, testar para aquilo outro e vai usando. Até achar alguma coisa para que serve, daí você empacota e vende. É claro que aí eu tô falando do extremo do mercadológico, mas é claro que existe um medicamento que é super útil. O antibiótico, por exemplo. Sim, não tem nem dúvida. Mas a gente tem Na própria indústria da oncologia, os medicamentos, eles são necessários, né? É o quanto você não busca alternativas em relação a processos e deixa chegar num ponto que você só pode usar aquele tipo de medicamento, né? E acho que é esse o ponto aí, né? Sim. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vamos mudar aqui meio que radicalmente de assunto. Uau! Pergunta difícil. Que medo. Prepare-se. Tá preparada, prima? Vamos pensar aqui no seguinte. Eu queria uma dica aí. Eu tava falando do Caíto Maia quando a gente começou aqui, né? Que é uma referência de empreendedor, dono da Chili Bean, cheio de processos, super um cara do marketing. Ele teve, há um tempo atrás, aí ele contratou uma influencer e descontratou no minuto seguinte porque ele percebeu que o resultado não era o que ele esperava e colocou isso para o mercado, né, falando sobre isso, porque isso foi um aprendizado, inclusive não só para ele, para a empresa dele, mas para o mercado no geral, de como olhar o cliente, como entender, né? E aí eu queria assim uma referência de vocês aí, porque a gente está chegando no final aqui do podcast e tal, e eu queria uma referência de empreendedor, empreendedora, que sirva aí, de repente, dentro da sua área de atuação ou não, para falar sobre o que faz sentido para você, qual que é o link que dá em você essa pessoa. Uau! Pensar. A primeira coisa que me veio à mente foi uma lição. Eu não vou falar da pessoa, eu vou falar quem é a pessoa, claro, mas essa não é uma pessoa que com a qual eu me identifico. Mas ela me deu uma lição que foi muito válida. Ser sempre nota 7 em tudo. Ela é uma mulher, ela foi fazer uma palestra na faculdade e, faculdade de administração, só tem aquela galera cabeçuda, né? E ela era executiva de empresa. Faculdade de administração, pausa, né? Vamos lá, faculdade FGV.
Tipo, não era assim qualquer faculdade. Ah, faculdade de administração aqui do Na online. esquina, Não, Sim. FGV. Por isso que ela tá falando que a galera cabeçuda, por causa disso. Galera cabeçuda, galera acelerada, galera que, tipo, trabalho. Era um nível de exigência muito alto e tinha gente que tava à altura. Eu, tipo, conhecia 3, 4 pessoas que eram nota alta em tudo, que conseguiram os melhores estágios, melhores empregos, são riquíssimos, blá, 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 amém. E essa mulher, ela foi para lá para dar uma palestra, ela era CEO da Philip Morris. Eu sou esfumante, não apoio a indústria tabagista, mas ela era CEO da Philip Morris, mulher. E ela tinha deixado o emprego dela para fazer uma marca de cosméticos naturais ou orgânicos. E ela deu a lição de 70% em tudo. Por quê? Porque ela era uma puta mulher, bonitona, com uma assistente que parecia ser super eficiente. Aquela pessoa que, sabe, ia te guiando e preparando, olha, você vai falar isso, vai falar aquilo, nananana. De repente vem uma deusa com uma postura maravilhosa, um cabelo maravilhoso, e ela falando, gente, eu tenho a minha maquiadora, ela tá comigo 100% do tempo? Não. Eu estou sempre perfeita? Não. Eu estou sempre 70% do todo. Eu sou a melhor corredora? Não. Eu estou entre os primeiros 30, lá no finzinho em tempo. Eu sou a melhor mãe do mundo? Não, mas eu pego meu filho na escola. E eu sou a melhor empregada? Não. Eu estou nos 70% em cada coisa que eu faço. Então, essa lição foi uma que eu trouxe para a vida. E hoje eu estou entendendo que o meu 70% são uma média, que às vezes eu vou estar em 20% e eu tenho que aceitar estar em 20%. Porque não adianta nada quando a gente está no vale, lá, numa baixa de energia, tentar subir, a gente só sofre. Aceita que ali vai estar no 20% porque em algum momento vai estar no 95%. E aceita que depois vai cair de novo e está tudo bem. Uau! E pra você, Anaís? Agora ficou ruim, né, pra mim? Ficou ruim pra mim, claro. Eu não tenho uma pessoa específica, mas valido o que ela falou também a respeito de nós, como mulheres empreendedoras, em algum momento você vai se sentir falhando. Porque se você for 100% nos seus negócios, você não vai ser 100% na sua família. Sim. Se você tiver 100% da sua família, você vai ter que abandonar o seu negócio. A Isabela, do nosso grupo da Moving Hearts, ela fala isso. Mulher tem sempre um cobertor curto. Se cobre aqui, se o pé fica descoberto. Exatamente. Então, eu acho que o que eu aprendi e que eu tento passar isso para as minhas clientes não se culpe. Não existe culpa. Porque se você entender que o que você faz é suficiente para a sua família, é suficiente para o seu negócio, você vai ficar em paz. E você vai conseguir se direcionar. Olha, então, neste momento é meu negócio. E você vai estar 100% ali. Tudo bem, seu filho talvez naquele momento também esteja precisando de você, mas você consegue entender que o que você vai fazer por ele naquele outro momento vai ser suficiente. Vai ser o seu outro 100%. Vai ser o seu outro 100%. E aí, porque assim, qual é o nosso grande dilema? É ficar arrastando essa âncora pesada que é a culpa. O tempo todo. Verdade. Então, você se culpa por não ser a melhor esposa, a melhor mãe, a melhor empresária, mas, na verdade, o que você faz é, sim, suficiente. Porque se tudo está óbvio, se as coisas estão desmoronando, pare e repense. Mas se as coisas estão, de alguma forma, em equilíbrio, então você está sendo suficiente. Então, eu acho que essa é a lição que eu tirei há pouco tempo que eu estou empreendendo. Se bem que eu acho que eu falo que o ser humano nasce, né, empreendendo o tempo todo, mas isso que eu tento repassar. Largue a culpa e entenda que é o suficiente. Beleza, maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado dos podcasts de hoje, de tudo isso que a gente falou aqui, porque foi rico demais.
Caraca, foi bom pra caramba. Vou te enganar não, foi bom pra caramba. E é o seguinte, vamos lá pra nossa frase então, né, de Ecossistema Okada, sua equipe empresarial, porque quem planta, colhe!